jornadas, dos baixos salários ofertados, péssimas condições de trabalho, escassez de equipamentos e a falta de leitos. Para você ter noção, estamos há mais de 20 anos esperando que a regulamentação da nossa jornada de trabalho seja votada. Definitivamente, não é fácil estar na nossa pele. De 12 a 20 de maio, celebramos a Semana da Enfermagem. E mesmo que não tenhamos muito o que comemorar, nós ainda temos esperança de alcançar dias melhores. Para isso, precisamos do seu apoio. Suba agora a hashtag Valorize a Enfermagem nas suas redes sociais e peça para que os seus seguidores votem sim na consulta pública do Senado sobre o piso salarial da enfermagem. O link está disponível bem aqui. Com a sua ajuda, nós podemos conseguir o suporte necessário para tirar esse projeto de lei do papel. Retribua essa dedicação e não deixe que o mundo esqueça do trabalho realizado por nós. E aí? Podemos contar com você? Boa noite, colegas. Em primeiro lugar, nesse momento, a ABEM gostaria de homenagear aos colegas que trabalham nesta pandemia e nos deixa com um vídeo feito especialmente para eles. Neste momento, nós vamos então olhar um vídeo. Boa noite, então, colegas. Gostaríamos, então, de dar as boas-vindas a todos. Sejam muito bem-vindos nessa live de hoje. Importante momento em que nós estamos fazendo, então, esse momento de acolhida, né? Gostaria, então, de iniciar a fala, em primeiro lugar, agradecendo a todos que estão aqui. O tema hoje será sobre Semana Brasileira de Enfermagem, estratégia de visibilidade da ABEM, onde eu vou estar como moderadora. Eu sou a professora Ana Karina Tanaka, da URGS. Junto comigo estarão a professora Letícia, da Unipampa, a enfermeira Luciane, da ABEM, e também a professora Margarita, da URGS. E nós temos como hoje o nosso professor, Dr. Joel Rolim Mância, que é um prazer imenso estar aqui com o Joel, dividindo essa mesa com ele, né? A gente fica muito lisonjeada, professor Joel, de ter lhe convidado, de você estar aqui conosco, né? Porque foi uma ideia também pensada dentro do nosso grupo de pesquisa e estudos da ABEM, que já fica aí um convite, então, para todos que estão acompanhando essa live, poderem estar também compartilhando desse grupo maravilhoso conosco, né? O professor Joel, então, graduado em enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, licenciatura plena de enfermagem pela Unicinos, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como enfermeiro no Hospital de Pronto-Socorro, na Prefeitura de Porto Alegre. Professor da graduação, então, do Centro Universitário do IPA, de 2007 a 2012. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação da Unicinos. Atua junto ao mestrado profissional, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem do Rio Grande do Sul, nos períodos de
de 95 a 98, de 2004 a 2007, de 2013 a 2016 e de 2019 a 2020. Atualmente, o professor Joel, então, tem experiências na área de enfermagem com ênfase em publicações, atuando principalmente nos seguintes temas: educação em enfermagem, história da enfermagem, legislação em enfermagem, organização de eventos científicos, enfermagem urgência e emergência, marketing, organização de textos científicos, editoração de livros e revistas. E nos últimos anos, tem concentrado suas pesquisas em tendências no mundo editorial e publicações, com destaque para periódicos e editores predatórios, integridade em pesquisa, pay-per-view e comunicação científica. O currículo do professor Joel, ele é um imenso, né, para tudo que eu comentei aqui. Mas a gente queria, então, dar as boas-vindas em nome da ABEM-RS, né, e que todos tenhamos uma boa live, que aproveitem bastante, até, inclusive, as nossas discussões depois após a palestra do professor Joel. Depois também vai ter um formulário ali nas mensagens para poderem preencher pela questão de ganhar o certificado, tá bem? Estamos à disposição. Professor Joel, posso lhe passar a palavra. Tá fechado o microfone, Joel. Peguei o hábito da Margarita agora e fechar o microfone. Mas então, a gente vai esquecendo nas lives do microfone, né? Sincronizar a câmera e o microfone é uma coisa difícil para a gente dominar, a gente demora um pouco a ter esse domínio. Mas quero inicialmente agradecer o convite da ABEM, né, do grupo que organizou essa semana de enfermagem da ABEM este ano, pelo convite, para poder estar aqui comentando, falando alguma coisa sobre a Semana Brasileira de Enfermagem, ou a Semana de Enfermagem, ou a Semana da Enfermeira, enfim, essa semana que a gente celebra a nossa profissão, né, as nossas carreiras. Agradeço ao público presente, né, que estão nessa live, neste horário, tarde, nesse dia de inverno já, que está bastante frio, eu tenho muito frio. Estou com ar-condicionado e ainda botei um cobertor no chão aqui para me ficar bem aquecido deste inverno. Então, eu tenho me dedico há algum tempo a uma coisa que é muito prazerosa para mim, que é a história da enfermagem. Né? Mais do que ser uma obrigação, essa é uma coisa prazerosa. Né? Eu trabalho com biografia, eu trabalho com... basicamente com a história da Associação Brasileira de Enfermagem, da enfermagem no mundo, e da Revista Brasileira de Enfermagem, né, que foi onde eu fiz o meu doutorado com uma tese sobre a Revista Brasileira de Enfermagem e o papel da revista na consolidação da profissão. E foi muito interessante estudar a revista, porque foi desse estudo que fez com que eu me envolvesse com cada uma das estratégias da ABEM. Então, a Associação Brasileira de Enfermagem nasce no início dos anos 20, 1926, no Rio de Janeiro, e é uma estratégia já de alguém, né, das americanas, as professoras americanas que vieram ao Brasil para iniciar o ensino de enfermagem na escola Ana Nera. Elas tinham uma missão, além de ensinar enfermeiras, instituir o curso de enfermagem no Brasil, elas tinham o compromisso de, já que tínhamos uma escola, nós criássemos também, a partir dali, uma revista e uma associação. Então, assim, era uma premissa, né, então, as 3 premissas para que a profissão se consolidasse no cenário nacional. Isso as americanas tinham muito forte isso no ensino. E elas nos passaram essa receita, e nós seguimos essa receita à risca. Né? Foi criada a escola em 23, começou a funcionar em 23 a escola, em 26 se formou a primeira turma de alunas, então essa primeira turma de alunas foi
quem organizou e criou a Associação Brasileira de Enfermagem. 1932 foi o terceiro item da receita, que era a criação da revista. Então, a ABEM criou a revista em 1932, para dar conta, então, dessa proposta, né, de que eram necessários esses 3 agentes para que a profissão existisse. Mas dentro daí, não ficava parado por aí, a associação tinha que funcionar, né? Foram criando algumas estratégias, e entre as estratégias que a ABEM criou, a primeira delas, né, foi a partir da revista, foi provocar a criação da diretoria de educação da ABEM, né? Então, em 1938, são os primórdios da primeira diretoria que a ABEM teria da educação. Em 1938, nós temos ainda também um decreto do presidente Vargas, né, na época, que instituiu o Dia do Enfermeiro, né? Então, é um decreto bem pequenininho, tem algumas linhas só, e que ele diz lá que neste dia, né, se deveria prestar homenagens a Ana Nery nos hospitais e nas escolas. Vejam, a receita continua, porque já é outra estratégia, não é mais, já tem a revista, já tem as outras coisas, mas a gente segue à risca, e seguimos até hoje, né? Onde nós celebramos a Semana de Enfermagem, se não nos hospitais e nas escolas, né? As escolas foram sempre parceiras. Isso em 38. Em 1940, se cria efetivamente a Semana da Enfermeira. Então, em 1940, Laís Neto Reis, que era diretora da Escola Ana Nery do Rio de Janeiro, ela criou a Semana da Enfermeira, a primeira Semana da Enfermeira. Então, essa atividade durou uma semana, teve uma programação intensa, preenchida, digamos, com muita missa, muita atividade religiosa, com atividades científicas, né, com a apresentação do trabalho que elas faziam na atenção básica, na saúde pública, programas de rádio, hinos, né, foi criado o hino de enfermeira, teve orações. Então, esse foi o primeiro modelo de Semana da Enfermagem, que era a Semana da Enfermeira. Ele é igual hoje, né? Nós fazemos as mesmas coisas em diferentes cenários, umas com mais ênfase ou menos ênfase. Em 1941, teve a segunda Semana da Enfermeira. Bom, 41, a Semana da Enfermeira já estava mais robusta, digamos assim, né? Ela já tinha bem clara a finalidade dela, que era o 12 de maio, o nascimento da Flores, e o 20 de maio, que era a morte da Ana Nery. Mas a criadora da Semana de Enfermagem, lá na primeira semana, ela já tinha estabelecido que precisava ter uma forte relação com as escolas, né? Então, a partir dessa primeira semana de enfermagem, que começou, então, a se ter o que nós poderíamos dizer o Conselho de Escolas da ABEM hoje, né? Isso andou para lá, para cá, foi tomando outras características, mas começam ali as relações da Associação Brasileira de Enfermagem com as escolas, né, via essa estratégia que era a Semana Brasileira de Enfermagem. Isso 42, 41. 42, que seria a terceira semana da enfermeira, e que aí vocês vão ver que há um problema com a data. Nós temos a 82ª, e eu pesquisei a documentação na Ana Nery, das primeiras semanas, porque as outras mais recentes a gente tem muito documento sobre, mas as primeiras não, né? As primeiras 10 semanas era muito difícil de localizar. Então, eu não localizei na documentação, não existe documentação que diga que em 1942 tenha ocorrido semanas de enfermagem. Então, era o auge da Segunda Guerra Mundial, nós, né, vivíamos num estado miserável também, provavelmente não houve realmente, não tem nos documentos da ABEM, não tem nos documentos que eu busquei isso. Então, se isso não ocorreu, nós teríamos a 81 e não a 82 que nós estamos celebrando.
Mas, como são coisas que nada que a gente possa dizer que não existe, né? Se teve, alguém botou a primeira, a segunda, então deve ter algum motivo por que ela botou essa terceira, né? Como é que elas celebraram esse evento. Isso vai tomando corpo gradativamente no país, né? E nós já tínhamos na época muitas categorias dentro da enfermagem, muitas categorias, nós tínhamos demais até, não sei quantos tipos de enfermeiros, tinha enfermeiro do ar, enfermeiro disso, daquele outro, e que eram com diferentes níveis de formação. Mas o fato de ter criado a Semana da Enfermeira causou muito descontentamento nessas outras categorias, e elas, né, como hoje, de extrema importância para alavancar a profissão, e eram também em maioria, né? Então, a partir de 1958, a semana adquiriu o nome de Semana da Enfermagem. Entende? E 58 é uma data, próximo já a 1960. Como vocês que são enfermeiras como eu, e graças a Deus, é uma coisa que me orgulha muito, e elas são extremamente organizadas no mundo todo, elas estabelecem estratégias, elas lutam por isso, elas mantêm essas bandeiras. Então, em 58, elas já estavam prevendo o ano internacional da criação da escola do St. Thomas, né? A primeira escola de enfermagem que foi criada em 1860. Então, como em 1960 foi no Brasil muito importante, teve um congresso brasileiro com a temática voltada para isso, teve teve premiação para enfermeiras, nós temos medalhas, né, foram cunhadas medalhas para esse evento de 1960. As enfermeiras, então, lá no 58, as enfermeiras da ABEM, elas se preocuparam em mudar isso, que deveria ser legal, que o governo devia fazer um decreto, ter uma lei que oficializasse, que criasse a Semana de Enfermagem. E isso foi feito, elas conseguiram essa luta, e o decreto né, foi uma... Como hoje que a gente faz essa briga nossa, vai lá, tem que estar mexendo no Congresso, né, com assembleias, com políticos, para ver se a gente tem ganhos, e nesse período era muito fácil no Rio de Janeiro, que era a capital da República, e que era um grande centro do país, as relações, né, com as escolas de enfermagem eram fáceis com o governo, né? As pessoas iam, a gente pega livros de atas e vê assim, quando da criação do conselho, né? A pessoa estava lá dentro do ministério, está na ata, hoje eu estive no ministério, falei com o ministro, coisa assim, tá, não sei com quem. Então tinha uma aproximação muito grande com o poder. E na escola, na NERI, isso era muito forte também, porque a Laís, a primeira diretora brasileira da escola, não é a primeira, ela foi uma diretora da escola e que era uma católica fervorosa, e era da primeira turma da escola na NERI, e foi diretora da escola desde 38 até 1950. E nesse período, por exemplo, as formaturas na escola na NERI, havia a presença de representantes do presidente da República, tinha bispo, tinha todas as autoridades que faziam representar, era um espaço, elas tinham uma aproximação com o Estado muito importante. Então, elas conseguiram, naquele período, lá em 58, fazer essa movimentação pela Semana de Enfermagem, que foi instituída, então, exatamente no ano que comemorava o centenário de criação do Hospital do St. Thomas, e que aqui no Brasil, então, foi muito comemorado e celebrado isso. Aí passou a se chamar Semana de Enfermagem. Nós temos aí a questão do nome, ele muda um pouco, né? Ele começou com a primeira semana da enfermeira, depois passou a semana da enfermagem, a ABEM, isso não é lei, isso foi da ABEM, a ABEM, ao incorporar essa atividade para si,
ela ampliou, na década de 80, começa a se usar a expressão a Semana Brasileira de Enfermagem. Então, está muito relacionado à questão dos movimentos sociais da década de 80, né, de redemocratização do país. Mas a Semana de Enfermagem, então, ela é planejada no mundo todo, ela foi planejada para o mundo todo. Todos os países do mundo, aqui do Ocidente e alguns do Oriente, mas principalmente do Ocidente, eles celebram a Semana de Enfermagem com diferentes datas. Todas elas têm esse Dia Internacional, que é, né, o Dia Internacional da nossa profissão, que é o nascimento da Flores. Todas as semanas tem um marco no dia 12 de maio. As americanas iniciam a Semana de Enfermagem no dia 6 de maio e vai até 12. 6 de maio, que é o nascimento da Isabel Hampton, que foi lá da escola da Filadélfia, que também tem muita ligação em termos de formação com o Brasil, né, porque a Edith Franklin é da escola lá da Filadélfia, e ela foi a liderança mais longeva dentro da história da enfermagem brasileira. Então, os países fazem uma semana. Os americanos, ano passado, acho em função da pandemia, a Semana de Enfermagem lá foi decretada pelo Trump como maio, mês da enfermagem. Então, ano passado, foi o mês da enfermagem, foi o mês de maio. Ele achava que deveria premiar mais a enfermagem com um mês de Semana da Enfermagem. Aqui no Brasil, a partir de 80, nós trabalhamos desde a década de 60 com os temas do Conselho Internacional de Enfermeiras, né, o ICN. O ICN, ele faz uma programação anual, faz uma cartilha, orienta todo o planeta, todos os países que compõem o ICN, a desenvolver atividades para as enfermeiras, né, ou por política pública, todas as políticas da profissão. Então, é um momento de visibilidade, de divulgação. Já meio que falando um pouquinho meio para trás, na década de 60, praticamente as escolas de enfermagem no Brasil, né, as graduações as escolas estavam destinadas a quase que fecharem pela ausência nós não tínhamos escolas mais, porque quando em 55, né, teve a lei do exercício profissional, tivemos a lei, o decreto 759, que ele instituía a questão do segundo grau ou do ensino médio para a enfermagem, e com o advento, em 1961, da reforma universitária, né, da LDB, da primeira LDB no Brasil. Essa LDB criou o vestibular unificado e a enfermagem não teve acesso à universidade. Então, grande parte dos cursos de enfermagem no Brasil se tornaram curso para auxiliares de enfermagem. Nós ficamos sem esse decreto ficamos sem um déficit de profissionais de enfermagem, de enfermeiros. Isso, se vocês quiserem confirmar, eu acho que eu até publiquei, a Lígia Paim tem um artigo muito bom na Revista Brasileira de Enfermagem, que ela estava no Ministério da Educação na década de 80, e eu acho que em 2003, 2004, nós fizemos um trabalho nesse sentido de recuperar como é que estava a profissão, né? Que nós estávamos já em 2003 com 400, 500 ou 700 cursos de enfermagem já, e era um pavor, e nós fomos resgatar o que havia, né? Então, em 1970, na década de 70, no auge do regime militar, teve um programa nacional, né, de uma década para incentivar a pesquisa, pós-graduação, quando surgiram os doutorados de livre docência, né, esses títulos que os professores disputavam e recebiam por decreto. E nesse período,
foi feito um levantamento nacional do crescimento das profissões, que havia nos cursos. E foi um pavor que a profissão de enfermagem não tinha progredido, nós tínhamos diminuído a partir de 1950 até a data de 80, e que é um escândalo, né, a questão de não ter profissionais de enfermagem. Quem conviveu naquela época sabe que a gente poderia trabalhar em 4, 5, 6 empregos, né? Eu cheguei a trabalhar em 2 empregos no mesmo dia, né? Que eu não gostei de um, fui para o outro, e também não gostei do outro. E aí fui embora, né? A gente tinha essa quantidade, porque eram muito disputados profissionais de enfermagem. Então, em 70, o Brasil criou 16 escolas de enfermagem federais, né, sendo que aqui no Rio Grande do Sul acho que tem 3, acho que Rio Grande, não sei, acho que Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, são escolas desse período, né, que o governo estimulou a criação de escolas de enfermagem para ter profissionais de enfermagem. E, ao mesmo tempo, não tinha adesão. Então, as semanas de enfermagem era um momento, a ABEM buscou muita parceria com as escolas de enfermagem, as escolas de enfermagem com a ABEM, para que se divulgasse, valorizasse a profissão durante aquela semana, né, como se fosse um marketing da profissão durante a semana de enfermagem. Aqui em Porto Alegre tem coisas... Como eu não preparei um material assim com fotografias, com coisas, né? Eu estou usando coisas da minha memória e alguns livros que eu olhei agora para recuperar. Mas na ABEM tem muito desses documentos, meio dispersos, mas tem muito. Digo, por exemplo, no final da década de 60, que não tinha gente, as pessoas não estudavam, além de não ter enfermeira para trabalhar, também não tinha quem quisesse estudar, que é um dos problemas que nós tínhamos agora recentemente também no mundo todo, né? Uma evasão da profissão de enfermagem. Aí, aqui em Porto Alegre, a Escola de Enfermagem da URGS tinha uma parceria permanente com a ABEM, uma simbiose elas eram muito próximas, né? E com a Sociedade de Porto Alegre. Então, nós tínhamos, assim, por exemplo, a posse da Associação Brasileira de Enfermagem era feita em hotel, né? Fazia-se no Plaza, teve posse da ABEM no Hotel Plaza São Rafael, para trabalhar nessa perspectiva de divulgar a profissão, né? Tinha o Guaspari, fazia as vitrines do Guaspari. O Guaspari era uma loja famosa que tem ali na esquina perto naquele quadrilátero ali, aquela coisa da esquina na Praça 15, então era uma loja de status, então era decorada com enfermeiras, uniformes de enfermeiras, roupas, bonecas, instrumentos de trabalho. Uma outra loja também que tinha, parece que acho que era na Rua da Praia, que era a Escosteg, também fazia uma homenagem às enfermeiras em suas vitrines. E na televisão nós tínhamos uma parceira muito colaboradora conosco, que era a Célia Ribeiro, né, que era uma personagem, eu acho que uma colunista social, daria para dizer assim, que ela trabalhava no período grande na televisão, e ela então alavancava algumas coisas para nós. Quando eu falo nós, eu nem estava lá nessa época ainda, infelizmente, né? Ou felizmente, porque eu não estaria aqui se estivesse lá, certamente. Mas eu não vivi isso, mas eu estudei isso, e a gente, quando estuda as coisas, faz essa entrada na memória que mistura tudo, né? Vocês vão ver, quem é mais jovem, que há alguns anos, a memória ela é constituída disso, do desejo, do que se aprende, do que se vive e do que a gente pensa que vai viver, também faz parte da memória. Chega um dado momento que isso tudo estão dentro da memória, a gente não tem muita fronteira a saber de onde veio. Mas então a semana de enfermagem vai adquirindo essas características. Ela se torna uma atividade, assim, ela sai do seio digamos assim, de quem a criou, né? E ela se torna uma propriedade da sociedade. Hoje nós celebramos a semana de enfermagem em todos os lugares, de todos os jeitos,
mantendo um pouco daquelas características, né, uns lugares mais fortemente voltados para um aspecto de vocação ou de religião, noutros mais científico. Isso já tinha, a partir da década de 50, no final dos anos 50, uma presidente da BEM, eu coloquei aqui, a Maria Rosa, era presidente da BEM em 55, e 55 é um marco na história da BEM, porque teve o decreto 759, a lei 759, que criou o auxiliar de enfermagem, colocava os quesitos para a enfermagem para nível superior, teve o nome, a mudança do nome da associação, que a associação foi criada em 26, com o nome de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomada, a ANED. Em 1929, para fazer parte do Conselho Internacional de Enfermeiras, do ICN, a BEM teve que acrescentar mais. Na época se dizia ANED, não se dizia BEM, né? Então, teve que acrescentar o gentílico, teve que botar brasileiro no nome. Então, a partir de 29, a BEM passou a ser chamada de Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas. Aliás, Associação Nacional de Enfermeiras Brasileiras Diplomadas. 1944, se muda o nome da BEM, né? Precisava ao entendimento, porque nós tínhamos muita, ainda temos um pouco, né, muito raro, bem menos visível, mas ainda temos um pouco a confusão das categorias de profissão. Então, em 44, as enfermeiras se reuniram, mudaram o estatuto da BEM, mudaram o nome da BEM. A BEM passou a ser a Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas, a ABED. Então, porque elas entendiam que era importante marcar o ponto que enfermeira era diplomada, né? Então, elas ficaram com este nome até 1954. 54, novamente, nós nos reunimos e lá foi entendido que no país as pessoas já sabiam quem era a enfermeira, de que não precisa mais dizer que elas eram diplomadas. Então, a gente criou, e como nós tínhamos muitas categorias profissionais e que também estavam no mesmo, né, no mesmo local que nós, se decidiu, então, que seria de enfermagem e não de mais de enfermeiras. Então, a partir de 55, passa a ser a Associação Brasileira de Enfermagem, e a revista brasileira, que era Anais de Enfermagem, passa a ser chamada Revista Brasileira de Enfermagem. Então, esse é um marco para a BEM, né? E logo mais adiante, em 60, já temos a Semana de Enfermagem, né? A BEM criou essa estratégia e ela utiliza muito bem para o marketing da profissão. Ela, assim, a partir dos anos 80, também ela, ao se aliar aos movimentos sociais, a se aliar às ideologias políticas vigentes no país, ela também incorporou isso à Semana de Enfermagem, pela temática. Os temas desenvolvidos na Semana de Enfermagem passaram a ter um cunho fortemente político, né? Nós tivemos em 86, quando no ano da Constituinte, nós tivemos aqui em Porto Alegre, ali no auditório da URGS, nós tivemos várias reuniões da Associação Brasileira com delegados para tirar posicionamentos, avaliar documentos que seriam votados, né, que seriam levados para ser a grande opinião da ABEM sobre a Constituição que seria inaugurada em 88, né? Então, assim, a ABEM passou a ter um envolvimento político muito grande, né? Ela tinha antes, mas com outras características, e como ela se aliou e se abriu, digamos, para as coisas da realidade, do cotidiano da sociedade a partir da década de 80, e ela fez muito bem isso via Semana Brasileira de Enfermagem. Tanto quanto hoje, né? Nós temos hoje a Semana de Enfermagem, o tema que ela propôs, esse tema que a gente tem em geral, né, em tempos de crise, na crise, o trabalho na enfermagem em tempos de crise, é um tema atual, né? Ele sintetiza, digamos, o
o anseio da sociedade no momento, esse problema que nós vivemos, essa insegurança, ele está presente no cotidiano da preocupação das enfermeiras. E também as enfermeiras passaram a se ver também como cidadãs. Nós não nos víamos tão bem assim, parecíamos que estávamos numa redoma, né? Somos enfermeiros, não, nós somos cidadãos como os outros, né? Quem tomamos ônibus para ir para o trabalho, né? Somos vulneráveis, ou mais vulneráveis até quando se trata de doenças, né? Precisamos de salário, né? Não somos anjos, né? E temos essas coisas. Então, eu estou conversando aqui, eu acho que faz uns 20 minutos já, e enfim, eu fiz esse panorama geral da semana de enfermagem e pontuei algumas coisas, né? Ela produz, acho que só para me encerrar essa parte, os organizadores da semana de enfermagem, a ABEM, com seus vários braços, né, as sessões, organiza a semana de enfermagem e de diferentes maneiras, né, eventos maiores, menores, agora com a possibilidade do online, todas conseguiram fazer uma ampla semana de enfermagem, mas sempre se produziu documentos, se produziu eventos, produziu celebrações, tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma tradição com a semana de enfermagem, né? Nós produzimos livros, nós produzimos as nossas semanas de enfermagem, foram produzidos vários anais, né, com o tema da semana, com apresentação de trabalho, com conferencista, como está fazendo aqui agora, né? Nós estamos num outro cenário fazendo a mesma coisa. Então, isso é muito importante. Muitos documentos foram produzidos pela Semana de Enfermagem e que vão que são utilizados pela sociedade, que vão para os governos, encaminhados a quem vai nos dar, vai ter retorno dessas propostas que nós fazemos. Então, a minha conversa, eu gostaria de ter uma interlocução com vocês também, né, que eu fico aqui olhando para essa carinha desse olho, que eu não sei quantos olhos me olham, mas essa coisa a gente sempre olha ali nesse mistério ver a semana de enfermagem, a BEM RS, mesmo, né? A BEM fez a mesma coisa que o Trump, criou o mês da enfermagem, porque assim, haja trabalho que vocês têm feito. Eu fico impressionado com a dinâmica, né? A energia e assim, e o ânimo, principalmente o ânimo dessas pessoas da BEM envolvidas com a BEM neste momento. Parabéns para vocês eu não daria conta. Aliás, nem estou dando conta do grupo, né? As 28 mensagens, 30, 40 intervenções. Gente. E a Erika está firme, né? Vocês fizeram, a Erika está ótima também. Mas então é isso. A Karina, Ana Karina, eu te passo a palavra. Professor Joel, maravilhoso, né? Eu acho que é bem isso, eu acho que é uma conversa aqui, né? Principalmente, assim, de tu teres trazido esse panorama, né? Todo esse histórico para nós, a questão das datas e realmente, assim, o Joel é uma pessoa que estuda muito, né? E é a área dele. Então, assim, nada melhor, eu fiquei muito feliz, assim, que os meus alunos da graduação estão aqui, olhando também, né? E o quanto é importante essa fala, principalmente para os nossos alunos lá que estão iniciando, né? Para eles verem da onde que vem a história. O quanto isso é importante para a gente também poder estar trabalhando dentro das universidades, né? Todo esse crescimento. E principalmente eu gostei muito, Joel, quando tu colocaste a questão da valorização da nossa profissão. O quanto isso é importante nesse momento. Sempre foi, né? Sempre foi. Mas o quanto se batalha por isso, né?
E gostei muito ali da fala, onde tu colocaste a questão do período da evasão dos profissionais da enfermagem. Eu desconhecia esse período, né? Então, olha só o quanto é importante a gente poder estar fazendo essa construção juntos, né? Eu gostaria agora, tem várias mensagens aqui no chat, Joel, te parabenizando, várias pessoas acompanhando, assim, excelente, maravilhoso, né? Essas questões que é um prazer enorme estar aqui, né? Eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Margarita. Bom, boa noite a todos e todas, né? Novamente estamos reunidos para mais uma semana de enfermagem. Ainda bem, né, que podemos usufruir disso. O Joel fez uma retrospectiva histórica, né, da semana de enfermagem. E tudo isso ligado a uma associação, né, que teve um passado extraordinário e hoje ela está um pouco, o termo que eu diria, um pouco apagada. A ABEM foi a precursora de todas as outras entidades de classe. Ela deu origem ao sindicato, primeiro, a associação, deu origem ao sindicato e também ao conselho. Então, vejam bem a importância que ela tem, né? Com toda essa explicação que o Joel deu, ela é uma associação, ela é uma entidade, na realidade, associativa, que congrega profissionais em torno de interesses comuns, né, que vão atuar no fortalecimento da profissão de enfermagem. E preocupada principalmente pelo desenvolvimento científico, cultural e político dos profissionais de enfermagem. E com isso nós podemos ver a quantidade de eventos que ela patrocina. Patrocina, que eu digo que ela traz para o aperfeiçoamento cultural dos enfermeiros. Nós temos a Semana de Enfermagem, nós temos o CITEM, nós temos a pesquisa, e, enfim, né, uma série de eventos. Por que eu disse que ela está um pouco apagada? Por ela ser uma entidade associativa, participa quem quer, né? Ela não obriga como o conselho regional, como os conselhos regionais, porque para exercer a profissão temos que estar inseridos no conselho, né? O sindicato é uma entidade que luta pelos interesses profissionais, né? Jornada de trabalho, piso salarial, enfim. E a ABEM se preocupa pela cultura. E que mais, né? Também não preparei muita coisa, apenas estou resgatando a história da ABEM. A ABEM desenvolve ações de representação profissional. Ela compõe lutas em defesa da profissão, ela promove debates sobre questões de relevância para a saúde e para a enfermagem, organiza cursos, simpósios e os famosos congressos que duravam uma semana e que a gente trocava saberes importantíssimos para a nossa profissão, discussão, preparo
para lutas da categoria. E, principalmente, para a atualização profissional e, como bem o Joel disse, a preservação da memória histórica da profissão. A ABEM é pautada principalmente em princípios éticos e em conformidade com as finalidades. Ela defende a consolidação da enfermagem como prática social, também lembrada pelo Joel, essencial na assistência à saúde e a organização e funcionamento dos serviços de saúde. E, principalmente, o compromisso de propor e defender políticas e programas que visem a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para o SUS, para que o SUS possa garantir um acesso universal e equânime. Então, a ABEM tem como função representar o coletivo da enfermagem, nos fóruns onde não podemos estar individualmente, promovendo o crescimento social, político e científico da profissão. Tudo que a ABEM pode fazer por seus associados depende do trabalho de equipe, o trabalho da união da nossa categoria e, principalmente, a organização das categorias de enfermagem. A ABEM, não sei se os alunos estão cientes de que ela congrega não só enfermeiros, ela congrega técnicos, auxiliares, estudantes dos cursos de graduação e de educação profissional em nível técnico de enfermagem, e que tem uma finalidade de incentivar a cooperação, solidariedade entre os seus associados. Bom, manter a ABEM com todos esses eventos requer a nossa união, a nossa associação à ABEM, né? Para que cada vez mais possamos representar a categoria nos diversos fóruns. Com pouca gente, não se faz, né, sucesso nisso aí. E hoje nós vemos, assim, como a ABEM está engajada no Fórum das Escolas, nos departamentos que temos de pesquisa, esse é nosso, é um, né, que fazemos, outro que nós também lutamos muito, é o de geronto, enfim, saúde pública, que tem o CEDAPS, né? O que a gente pode dizer é que a gente precisa que os enfermeiros e os profissionais de enfermagem se alinhem à ABEM. Era isso. Muito obrigada, professora Margarita, pelas colocações. E agora, então, colegas, a gente deixa aberto para as perguntas para o professor Joel, colocações. Deixamos aberto, então. Podem abrir o microfone, acho que fica até melhor. Eu posso fazer uma intervenção um pouquinho? Pode. Então, gostei da provocação que a Margarita fez, a questão da associação nesse momento, né? Como a associação está hoje, então as associações profissionais, como a nossa organização de categoria profissional, ela passa como organização no mundo todo, por dificuldades nesse sentido, de organização. Porque nós passamos, neste momento, por digamos, uma modificação geracional. Nós temos
São uma geração que sai de cena, entrando outras gerações em outros tempos, com outros jeitos de fazer a associação das pessoas. Então, isso, a gente já vê as associações que progrediram nesse caminho, como lógica, dos países ricos, como a Associação Americana de Enfermeiras, como o Royal Colégio de Enfermeiras da Inglaterra, que são organizações empresariais hoje, né? Elas não veem mais a profissão, não tem tanto esse caráter de voluntariado, ela tem muito caráter de empresa, né? Então, assim, e a BEM está tomando este caminho, né? A BEM hoje, a BEM Nacional, ela sempre sobreviveu da contribuição dos sócios. Nós, sócios, contribuímos para que a BEM exista, senão ela não existe. Né? Ela tem que se materializar em algum lugar, ela tem que pagar coisas, tem que ter reuniões, ter viagens, tem custos elevados para se manter nessas coisas, e ela tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Então, ela sempre achou estratégia, né? Ela copiou modelos internacionais para isso, de organizar congresso, né, de ter as publicações de revistas, de jornais, de livros, a BEM publicou muitos livros, e gradativamente ela vai adquirindo esse perfil internacional das organizações internacionais, que é migrando para um estado de empresa, né? Nós não estamos ainda nele, mas nós já temos características fortes. Uma delas é que a BEM Nacional, ela não depende exclusivamente dos sócios para sobreviver. Hoje, a BEM sobrevive em nível nacional, não no nosso estado, com os convênios, como ela tem com a Artmed, né, e com a cobrança de taxa da revista. A Revista Brasileira de Enfermagem hoje representa, então, assim, a BEM tem mais de 50% do seu orçamento garantido pela Revista Brasileira de Enfermagem e os royalties pagos pelos convênios com a Artmed, com a Noli, agora com a PUC Paraná, né, de pós-graduação. Então, ela tem... Isso é uma modificação do mundo, né, e nós tínhamos que passar por isso, né, e com a pandemia isso vai se... digamos, fortalecer muito. Nós temos realmente uma empresa, ter uma mentalidade empresarial para administrar a associação, poder sustentar, né? Ter jornalistas, ter essas coisas todas que nós não conseguimos ter, né? O Royal College tem uma editora, né, que a BEM está fazendo, né? A editora do Royal College tem assim, mais de 10, sei lá, 15 ou 20 revistas, né? É uma coisa poderosa, com anúncios, com produção de curso, de coisas, né, e produção de documento, e podendo sustentar, digamos assim, o trabalho dos seus colaboradores, né? Quando alguém puder ir, ou depois da pandemia, arrume as malas, que juntaram bastante dinheiro, e vão para Londres para conhecer o Royal College, que vai ser uma coisa muito bonita. Ou então a Associação Americana também, né, que são os nossos, e que eu falo isso porque a enfermagem americana sempre foi o nosso modelo, né, e continua sendo. Tá, então era só esse comentário que eu queria fazer, da BEM, que a gente está mudando, migrando, né, se direcionando para esse modelo de associação mais enxuta, né, porque nós também tínhamos associação com muitos dirigentes, agora a gente diminuiu bastante o staff, coisa da BEM, para ser dinâmico mesmo, né? Era isso, não, é só esse comentário. Longo, eu acho que eu tenho demais. Ótimo, ótimo. Colegas, mais alguma colocação? Eu gostaria de agradecer o Joel, sempre muito bom ouvi-lo, né? Eu adoro, assim, ele conta as histórias e que a gente lê também. Eu acho que na tua tese de doutorado tu trazes muito bem esse resgate, né? Dessa construção da enfermagem, como que ela se deu com uma riqueza de detalhes, e eu fiquei, assim, impressionada, assim, da tua delicadeza, né? Da maneira como tu escreveste a tua tese, e como tu vai contextualizando toda essa história,
e como, assim, isso foi a leitura foi me envolvendo, eu fiquei imaginando, viajando, sabe? Como que foi aquelas enfermeiras chegando, essa mudança também, né? Que tu trazes ali de paradigma, da gente sair de um cuidado mais, de um olhar mais religioso, e de começar, então, com uma profissão, com uma ciência, né? Que essas enfermeiras, então, norte-americanas trouxeram para o nosso país. E no teu capítulo 3 tem uma coisa assim que eu fiquei bem encantada, que foi com o que tu trouxeste no teu referencial teórico-metodológico, que foi a história oral da enfermagem, para não se perder. Eu gostaria, assim, se tu pudesse falar um pouquinho sobre essa sacada de tu trazer isso como um elemento científico, né, e ter colocado na tua tese para a gente também não perder essas oportunidades, que a gente tem grandes ícones da enfermagem aqui hoje assistindo, né, esta live. Então acho que fica para quem são os novatos que estão na associação, assim como tem estudantes aqui, de poder se apropriar um pouquinho mais, então, dessa tua estratégia que tu trouxeste ali, que ficou muito bem, assim. Então, a história oral, ela é uma estratégia que todos nós usamos, assim, querendo, né, sem meio que saber muito ou não, porque ela aproxima. Quem de nós não gosta de ouvir uma história, né, ou qualquer momento de data que a gente não gosta de celebrar, de ouvir a fala dos que nos antecederam, né? Isso é... Eu sou muito encantado com isso, eu entrevistei muitas pessoas, continuo fazendo isso, e até só te comentar um pouquinho nas pessoas que estão assistindo na sala agora, tem a Eliane Brandão, que eu acho que ela é uma pessoa que eu já escrevi artigo com ela, e que ela também trabalha com história oral, e ela entrevistou as primeiras enfermeiras ela criou um conceito, criou um marcador para a profissão, da história da profissão, como é que a profissão se chegou ao científico. Ela começa com pioneiras, né, as primeiras que não tinham formação, depois as autodidatas, aquelas que foram buscar formação, até chegar às enfermeiras científicas. Então, e ela entrevistou vários sujeitos desses diferentes períodos. Então é muito encantadora a história oral, porque ela traz essas coisas. Pouco dia a escola de enfermagem aqui da USP comemorou junto com a BEM 70 anos, e lá estava a Vera Chica Petersen, né? Acho que foi a Vera, É a Vera, que falou sobre, fez uma palestra, uma conversa, né, primorosa também, que isso acaba sendo a história contada pelas pessoas, né? Ou em entrevista ou espontaneamente do que elas falam. E eu utilizei isso porque também a história oral, ela, como metodologia, ela é usada para confrontar documentos, esclarecer documentos, descobrir coisas que não tem nos documentos, está na cabeça das pessoas. A pessoa, ela também é muito contaminada, a história oral, porque quem conta a história jamais conta a sua história. Quando eu conto a minha história, ela é boa, é bonita, né? Eu fui uma pessoa boa, fiz coisa boa, tudo é bom do sujeito que conta a sua história. Então a história oral ela é muito contaminada por isso também, pelo próprio encantamento do sujeito. Segunda coisa, quem entrevista, faz história oral, e que gosta da história oral e faz pesquisa com história oral, entrevista quem ele gosta. Então, a gente também tem esse pecado. Quem faz as entrevistas, se encanta com os entrevistados. Né? A gente se encanta, a gente viaja na fala do entrevistado. É como aquele psicanalista doido, né? Que viaja na história do psicanalizando, né? Então, o cliente dele está ali deitado, conta uma história, ele entra na história do cliente. Então, quem trabalha com história oral tem muitos esses riscos sair do real, né? Vai para a história oral, mas ela esclarece muito do que não está nas atas, não está nos documentos, né? Porque as atas, que são os documentos oficiais, que a maior parte do que a gente tem da história são sempre atas, né? Ela é muito dominada por quem escreve, né? Quem escreve a ata escreve a sua opinião, escreve do jeito que quer.
né, faz uma briga numa sala que todo mundo se xinga, essa coisa e tal, pode virar uma linha, né? Dizer assim, as pessoas discutiram amplamente, fortemente tal questão, ponto, passa o ponto seguinte. Se é uma outra pessoa que quer polemizar, ela vai contar detalhe, Mariazinha estava lá na ponta da mesa, jogou um copo d'água, falou da outra, a outra puxou o cabelo, aí vai indo todo esse detalhe. Então, quando a gente vai buscar a história oral, quando a gente não tem isso, a gente sabe que teve conflito em algum lugar, é a história oral que dá conta, né? Se estão vivos os sujeitos, né? É isso, eu sou apaixonado e vocês também devem gostar Ah, é muito disso. muito bom. As Eu amo. histórias de enfermeiras encantam. Sim, tem até umas tretas ali que tu conta na tua tese. Muito bom, assim, de saber. Muito bom. Muito obrigada. Eu sou apaixonada, já adoro te ouvir. Obrigado. Ótimo. Agora eu vou passar a palavra para a professora Terezinha. Boa noite a todos. Parabéns aos participantes desta live. Mas o Joel encanta. Eu sou apaixonada em ouvir o Joel, porque ele fala coisas assim seríssimas e assim como se fosse do nada, se for assim surge. E quando tu falou agora do Guaspari, eu lembro que a primeira vez que eu vim conhecer Porto Alegre, eu entrei nas lojas Guaspari, e a coitada não existe mais há anos, tanto quanto a Escosteg e assim por diante, né? Mas, então, e agora que tu estava relatando a história oral, meu Deus do céu, como a gente identifica. Então, Joel, eu fico encantada. Você, para mim, é o melhor historiador que eu conheço dentro da área da enfermagem. Te parabenizo muito por isso, e tu é estudioso. Um dia, porque você pode sentar com ele e viajar, ele te leva para os Estados Unidos, para a Inglaterra, tu viaja com ele. Tu viaja porque ele conhece, ele fala dos museus, ele fala da Florence, que tu vai lá. Eu nunca viajei para Europa, nem Estados Unidos, mas sentando com o Joel, eu viajo com ele. E ele fala assim nitidamente. Tu tem essa capacidade, te admiro demais, tu sabe disso, né? Que se eu estou na BEM e estou todo esse tempo na BEM, você sabe que tu é o responsável, né? Porque eu admiro demais e gosto muito de história também. Gosto muito de história, por isso que eu gosto muito de ouvir o Joel. Então, eu não podia deixar de falar que tu sabe que eu sou espontânea, franca, objetiva, e eu adoro te ouvir. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Terezinha. Vou passar a palavra agora para a Rita. Boa noite a todos. Bem, primeiro parabenizar o meu querido Joel do coração e a Margarita também, uma fala maravilhosa, a gente realmente viaja, né, nessa história, e acho que aqui um parênteses bem peculiar, né, assim como ele conta a história da enfermagem, ele conta a história das enfermeiras que a gente conhece, entendeu, que ele também sabe tudo, eu não sei como que ele tem tanta informação, mas o Joel tem tanta informação, é impressionante, então eu também adoro assistir ao Joel, mas eu também quero aproveitar e parabenizar todas as pessoas, todos os responsáveis pela Semana de Enfermagem, porque isso é uma maratona, né? Ela começa de manhã e vai, e as pessoas seguem, né? Então, assim, eu tenho acompanhado sempre que posso, mas eu quero deixar registrado realmente, né, parabenizar a equipe organizadora e dizer que esse movimento, né, de trazer outras categorias para as falas na Semana de Enfermagem
pela minha lógica, é a garantia de que a BEM vai permear esses caminhos desses indivíduos de informação. Nós tivemos estudantes da graduação falando numa live linda esses dias com a Miriam, né, pilotada pela Miriam Trombeta, técnicos de enfermagem falando, e eu tenho convicção de que a gente podendo, né, trazer a associação para essas pessoas em formação e outras categorias, é sim, né, uma condição de deixar a associação cada vez mais próxima, né, de outras categorias que também são, né, fundamentais para que a gente tenha cada vez mais participantes, né, e associados na BEM, e a associação fazendo parte da carreira, né, da construção do percurso dessas pessoas, desses profissionais da enfermagem. Então, parabéns a todos, né, e eu vejo esse movimento, em especial essa live, como um movimento bastante contundente, realmente, né, da associação firme e forte no percurso das outras categorias da enfermagem. Parabéns a todos. É só fazendo uma ratificação. Pela primeira vez, nós temos o mês da enfermagem. A Associação Brasileira abraçou o mês de maio, o mês da enfermagem. Então, merece os nossos aplausos. Na minha live de ontem, eu falei isto. Ousadia, sim, mas nós temos que ser ousados para buscar o nosso espaço e o nosso espaço de vida. Então, parabenizar, sim, a ousadia de abraçar o mês, com atividades todos os dias, e são atividades uma melhor que a outra, né? Não, assim, não tem, eu não tive oportunidade. Foi dada a oportunidade de manhã, início da tarde, de noite, um mês de acolhimento, e isso é o termo que a gente precisa usar. A BEM Rio Grande do Sul está acolhendo a enfermagem do Estado no seu mês, todinho com programação. Isso é um mérito e uns parabéns para todos os envolvidos. E a nossa presidente que está aí, que eu amo de paixão, também, a nossa Iride, o nosso exemplo, símbolo de energia, de vitalidade e vigor que nos motiva. Então, é a nossa presidente ali que recebe todo o nosso apoio, o nosso abraço e as nossas considerações, Irit. Parabéns. E todo o nosso carinho também. Com Colegas, certeza. então, para a gente finalizar essa live, eu gostaria, então, que todos abrissem as câmeras, quem puder. Eu acho que a gente merece uma salva de palmas para essa live. Quem puder abrir as suas câmeras. Joel, muito obrigada. Aninha. Foi ótimo. Ana, antes de finalizar, convida para amanhã, para a live de amanhã. Te mandei um post aí para te anunciar. Ai, eu tô aqui eu tô olhando, para aí que eu vou olhar. Para aí que eu já olho e já falo bem rapidinho, porque eu deixei até meu celular de lado aqui. Mas aproveitar para finalizar. Aproveitando, então. Amanhã, então, dia 19 de maio, quarta-feira, às 20 horas, convidamos, então, todos para a live da saúde mental dos trabalhadores da enfermagem no contexto da pandemia da Covid-19, com os palestrantes, então, a doutora Luciane Prado, doutora Aline da Cruz Guedes e doutora Valéria Cristina. E quem vai estar moderando é a professora Aliciane. Todos convidados, então, para amanhã. Mas, Joel, encerrando esse nosso momento agora, em nome da ABEM, eu também gostaria de agradecer esse momento. Ele não é um momento apenas da nossa meia semana de enfermagem, mas ele é um momento da ABEM, né, da ABEM, da nossa Associação Brasileira de Enfermagem, que começou, como tu dissesse, em 1926 e continua em 2021. Nós não estamos enfraquecidas, nós só estamos um pouco adormecidas, mas nós estamos nos acordando. E dormir também faz bem, né?
Dormir também faz bem, porque a gente se restabelece. Então, acho que eu só queria deixar isso aí. E eu botei um avisinho ali, Joel, faça uma história oral sobre este momento na BEM-RS. Então, estou fazendo uma provocação para ti. E obrigado para todos vocês. Obrigada a todos, agradecemos e uma boa noite. Quem é que vai tirar foto? Quem é que vai tirar foto? Vamos fazer uma foto, Ana. Vamos fazer Quem uma é que vai bater a foto? Letícia? Renatinha, por favor, alguém bate aí. Quem quiser abrir as câmeras, fiquem à vontade. Todo mundo pronto? Vou bater a foto. Pode bater a bem. Peraí, mais uma. Pronto. Tá. Tudo bem, pessoal. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Obrigada, Joel. Obrigada, Mari. Obrigada. Beijo grande. Obrigada, Joel. Obrigado.